Revista Novo Tempo está no ar. Em Apucarana, no norte do Paraná, uma história mostra como uma simples sintonia no rádio se transformou em um caminho de fé, conhecimento e transformação de vida. Entre estudos bíblicos, momentos difíceis e acolhimento encontrado na mensagem de esperança da Rádio Novo Tempo, um ouvinte descobriu não apenas respostas, mas também paz para o coração e um novo propósito de vida. Meu nome é Valdeni da Silva Borges, eu moro em Apucarana, região norte do Paraná. Meu primeiro contato com a Novo Tempo foi em 2007. 2007, quando eu tinha me batizado numa outra igreja. E aí, na época, eles davam o discipulado para a gente fazer. Como eles não tinham gente para mandar fazer, eles entregavam e a gente fazia em casa. E eu tinha 2 horas de almoço, trabalhando numa concessionária aqui. E naquele tempo eu comecei a fazer o discipulado eu sozinho, E fui lendo a Bíblia, estudando e tal, eu nem conhecia a Rádio Novo Tempo. Aí um certo dia eu liguei o rádio, às 11 horas, aí estava passando Pastor Bulhão. Eu gostei muito do testemunho dele e comecei, aí logo depois começou o estudo na rádio, E eu fazendo meu discipulado. Mas quando chegou ali, falando dos 10 mandamentos, assim, eu comecei a achar estranho a minha lição. Aí eu comecei a ouvir a Rádio Novo Tempo, daí que eu fui saber que era a Rádio Novo Tempo e tal. Aí eu comecei a pedir estudo para a Rádio Novo Tempo, fazendo meu discipulado, pedindo estudo. O ancião, ele é comportor. Aí um dia ele foi na minha oficina, eu estava passando por uma situação bem difícil, a gente começou a conversar ali e tal, bem difícil mesmo. Aí ele falou para mim assim, por que você não começa do zero? Já se batiza na igreja também, começa do zero. Aí o pastor marcou o dia, foi lá na casa, tá? Daí quando ele chegou lá, ele viu os meus livros, tudo ali que eu lia, tal, os estudos. Daí ele perguntou onde eu tinha aprendido, Daí eu falei, através da Rádio Novo Tempo, Foi eu ouvindo a Rádio Novo Tempo, os locutores da Rádio Novo Tempo, eles tratam assim, o jeito deles abordar, muito, muito carinho, Você não vê eles discutindo religião. Não tem como viver sem a rádio. É no carro, é na oficina, em casa, na televisão. Na rádio faz parte da vida. Levanta cedo, é a rádio. Até esses dias atrás, eu fiquei prestando atenção nisso aí. Eu estava trabalhando numa Hilux aqui e o cliente, ele chegou e ficou de pé e estava passando um depoimento na rádio. Eu não me lembro do que era. Eu percebi que ele ficou quieto, ouvindo o rádio, parado ali. Aí depois ele chegou perto de mim e falou, nossa, que testemunho bonito. Comecei a conversar com ele, eu comentei que vocês já vinham aqui, eu comentei da minha conversão para ele, Aí ele falou assim, eu estou começando a ir para a igreja também, mas eu não entendo muito e tal, Eu falei, se o senhor quiser um estudo, alguma coisa, quando o senhor quiser, o senhor pode vir. É uma base de ensinamento profundo, Porque se não fosse através da Rádio Novo Tempo, muitas coisas a gente não sabia, muitas mesmo. Porque mesmo a gente congregando hoje na igreja e tal, a Rádio Novo Tempo ela explica muito, os programas, ali é muito esclarecedor pra gente, A Rádio Novo Tempo me traz paz, O ambiente fica gostoso de trabalhar, Tanto os louvor como os locutor, os programas, você percebe que aquele amor é grande, assim, o jeito de tratar, Não é uma coisa diferente. Deus sempre escolhe um caminho, um meio para falar o coração humano. Uma voz no rádio ou na TV, um testemunho ouvido no meio da rotina, um estudo feito em silêncio durante o horário de almoço e aos poucos a vida vai sendo transformada. A história do Valdenir nos lembra que quando a palavra de Deus encontra um coração disposto, ela produz paz, esperança e novos começos. Como está escrito em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E talvez hoje existam pessoas que também estejam precisando apenas ouvir uma mensagem de esperança para recomeçar. E essa é a nossa missão enquanto cristãos, viu? Uma missão que nós aqui da Novo Tempo e a igreja como um todo sempre cumpre diariamente. O Revista Novo Tempo é um espelho disso, mostrando algumas das ações realizadas por todo o país para alcançar cada coração, cada pessoa que precisa de uma mensagem de esperança.
A história do Valdeni é uma dentre muitas transformações que aconteceram porque uma mensagem chegou a alguém, chegou a um coração. E nesta edição do Revista você vai ver muitas outras histórias de como a igreja tem feito a diferença das mais diferentes formas. Confira agora os destaques de hoje. Ação social em aldeias indígenas. Educação Adventista e ADRA realizam atendimentos e apoio a comunidades indígenas em Amarante, no Maranhão. Anjos da Esperança celebra aniversário com programa especial hoje na Novo Tempo e com novidade. Você confere também o 5º e último episódio da nossa série especial Papo de Mãe. E o assunto do dia é a fé na maternidade. Tem também um cordel super especial em homenagem às mães. Tudo isso e muito mais no seu programa de boas notícias, que já está no ar. Vem ver! Há 20 anos, o Anjos da Esperança nascia com a missão de levar esperança a mais pessoas. E para comemorar essas 2 décadas de história, tem programa especial aqui na telinha daqui a pouquinho, viu? A repórter Edna Maíli traz os detalhes para a gente. Olá, Dácia, olá para você que nos acompanha aí de casa. Eu estou aqui no estúdio, onde as equipes do Anjos da Esperança estão nos últimos preparativos para uma programação muito especial. E dia de aniversário é assim, né? Momentos de celebrar, agradecer e reconhecer as bênçãos que Deus tem derramado todos os dias. O programa Anjos da Esperança completa 20 anos, levando mensagens de esperança a lugares que muitas vezes não pode ser alcançado por um missionário. E essa missão acontece todos os dias por meio da rádio, da TV, da internet e principalmente através das doações dos Anjos da Esperança. E a programação de hoje também marca um momento muito especial nessa missão. As doações vão ajudar na expansão da Escola Bíblica Digital. A plataforma Novo Tempo Cursos vão alcançar mais pessoas que poderão estudar a Bíblia imediatamente através de revistas digitais e também videoaulas. Atualmente, milhares de estudos são distribuídos de forma física e alcança pessoas em várias regiões. Mas agora, com a Escola Bíblica Digital, nós vamos ter mais uma ferramenta para levar o Evangelho, que só será possível através dessas doações. E as comemorações dos 20 anos também contam com a participação da Rede Adventista de Apoio a Famílias Autistas, que é uma iniciativa criada por pais para apoiar e acolher, essas famílias e pessoas com autismo. Então, continue com a gente nessa programação e acompanhe esse momento que é marcado por gratidão, missão e propósito. É logo depois do Revista. É isso, daqui a pouquinho, às 7h30 da noite. E vamos agora para o Maranhão para saber de um trabalho que tem ajudado muita gente por lá. Uma mobilização social levou atendimentos de saúde e assistência a comunidades indígenas no sul do estado. A iniciativa beneficiou cerca de 80 famílias da etnia Gavião em 8 aldeias. Veja na reportagem. No município de Amarante, no Maranhão, a aldeia Rubeácea da etnia Gavião reúne famílias que preservam sua cultura e tradições ao longo das gerações, mantendo um modo de vida que reflete identidade e história em meio à natureza. Nesse contexto, estudantes e profissionais estiveram na comunidade oferecendo atendimento e apoio às famílias. Contribuiu de uma forma para trazer essas pessoas para a Rubeácea, para que todo mundo compartilhasse essa ajuda que veio. Algumas famílias às vezes passam necessidade, passam fome às vezes. O trabalho de odonto também foi muito importante, porque tem algumas famílias que sentem algumas dores, mas tem dificuldade de ir para a cidade por causa do transporte.
A presença trouxe mudanças na rotina da comunidade, reunindo diferentes atendimentos em um mesmo espaço e facilitando o acesso a cuidados que fazem toda a diferença no dia a dia das famílias. Vale a pena ser um voluntário, porque quando a gente ajuda alguém que precisa, o maior beneficiado sempre é o doador. E temos experimentado isso, vivenciado isso em todas as nossas ações. O que acontece aqui na aldeia Rubeácia mostra uma realidade comum em áreas mais afastadas: a distância entre a necessidade e o atendimento. Quando o serviço chega até a comunidade, esse cenário começa a ser reduzido, garantindo que cuidados básicos alcancem quem muitas vezes fica fora do acesso mais próximo. Então, trazendo primeiro a saúde para eles, como também o alimento físico, estamos trazendo também roupa, que aí, atendendo aí o que eles mais precisam para o momento. Através da educação adventista, estamos trazendo os alunos para vivenciar esses ensinamentos. Ensinamentos de compaixão, de solidariedade, de amor. Quando eles convivem com outras pessoas, eles conseguem também transmitir aquilo que eles aprendem em sala de aula. Me impactou diretamente porque eu posso ajudar o próximo como Cristo ajudou, me faz ser mais próxima de Cristo, ajudando as outras pessoas e distribuindo o nosso evangelho. Nós somos todos um povo só, que somos todos filhos de Deus e principalmente que somos todos salvos pelo seu sangue. A mobilização atendeu não só a aldeia Rubeácia, mas outras 7 aldeias da região, reunindo mais de 80 famílias. No final das contas, o que permanece vai além do que foi realizado. Servir ao próximo continua sendo uma das formas mais simples e reais de viver a missão. O assunto agora é ciência vivida na prática. Imagina só a experiência de preparar e lançar um foguete. Parece muito difícil, não é mesmo? Não para um grupo de estudantes da região Nordeste, viu? Na reportagem da Andréa Figueiró, você vai ver como eles estão descobrindo e criando por meio da ciência. Os olhos do mundo se voltam novamente para a Lua. A missão Programa Artemis reacende a corrida espacial e desperta aqui na Terra um novo interesse pela astronomia. No Nordeste brasileiro, um grupo de estudantes transforma essa inspiração em prática. Eles se dedicam à construção e ao lançamento de foguetes, com um objetivo bem definido: conquistar um lugar no pódio da Olimpíada Brasileira de Foguetes. E é aqui, numa faixa de areia, em uma das praias de Natal, Rio Grande do Norte, que teoria e prática se encontram. Os treinos fazem parte da preparação para a competição nacional, que desafia estudantes de todo o país. A gente fica muito motivado com esse momento, porque é um momento muito esperado que a gente espera todo ano para poder construir o foguete. Cada parte que é feito o foguete é uma vitória para a gente. E quando a gente vê ele assim de uma distância inexplicável, é muito bom para a gente, porque era o que a gente alcançou o que a gente queria. Às vezes vê os ensinamentos da sala de aula e é apenas teórico, mas quando a gente vem aqui, a gente usa esses ensinamentos e é muito bom também estar em contato com a natureza, fazer alguma coisa diferente, porque essas atividades extracurriculares são muito bons. Esse ano a nossa turma se empenhou muito, estudou muito para sim alcançar uma boa distância, mas nós pretendemos e possamos alcançar uma distância ainda maior. Foi interessante, né? Os alunos se engajam bastante durante esses meses, eles mesmos constroem esses foguetes e aí, no dia de hoje, a gente marca, né, para que eles lancem, né? A gente acha que a astronomia às vezes é algo muito longe deles, mas na verdade na prática eles conseguem ver que é muito próximo da realidade, né? Então é muito interessante ver a felicidade deles, o engajamento deles e eles ficam muito felizes, como vocês podem ver. Chega o momento mais esperado, o lançamento. É hora de testar os foguetes, superar marcas e buscar novos recordes de alcance. Um instante de pura expectativa para alunos, professores e também para as famílias que acompanham cada segundo de perto. Hoje o coração estava indo em 2, né? Porque eu estava com o João no último ano, no 9º ano, e Miguel na primeira vez. E assim, a empolgação é gigante, mas a tensão também, porque eles ficam muito tensos. Eles que produzem o foguete, eles que compram os materiais, e a gente que não entende, eu não entendo exatamente o que está acontecendo ali. A gente fica naquela tensão. E aí, ainda bem, graças a Deus, os 2 foguetes voaram, o de João foi muito bom, o grupo dele e o de Miguel também, e agora a gente vai para casa com a sensação de missão cumprida
e de que foi feito. Conseguimos medalhas ano passado, esse ano nossa expectativa é conseguir novamente ainda mais medalhas e com certeza, né, além disso, eles recebem certificados e a gente premia eles também de forma individual nas escolas. E a gente olhando essas missões que estão acontecendo agora, eles ficam muito mais felizes, né, por fazer esse tipo de movimento. Quando eles estudam um conteúdo como esse e têm a oportunidade de colocar em prática, vivenciar isso junto com os colegas de sala, com os professores, com os pais que aqui estão, é um estímulo para eles, é satisfatório e eles se sentem realizados e veem que todo o trabalho que é realizado na sala de aula pode ser construtivo para que eles possam mostrar para o mundo. E a gente volta agora para a região norte para falar sobre os caminhos que a fé encontra. Você vai conhecer a história de um casal que começou um relacionamento com Deus assistindo a TV. E logo isso se transformou em uma decisão eterna. O que teve início pelo sinal do satélite se fortaleceu no contato pessoal e no acolhimento da igreja. Confira agora na reportagem. Em um mundo cada vez mais conectado, a mensagem do Evangelho chega por diferentes meios. No norte do país, uma história mostra como a televisão pode ser o início de uma transformação de vida. José Raimundo e Ângela conheceram a mensagem adventista assistindo a TV Novo Tempo. Durante anos, acompanharam a programação e despertaram interesse pela Bíblia. Eu gosto de assistir a pregação do estudo bíblico, eu gosto. Isso vai me ajudando bastante a entender cada vez mais a Bíblia, né? Com o tempo, um detalhe fez toda a diferença. A vizinha era adventista e o convite aproximou o casal da igreja. É uma bênção, né? Muito grande que a gente recebe também, né? Trazer pessoas para Jesus. O que começou com um simples programa de televisão se transformou numa jornada de fé e transformação. Aqui, o acompanhamento e o acolhimento foram fundamentais para que esse casal tomasse uma importante decisão. Na igreja, eles encontraram apoio, amizade e acompanhamento espiritual. Os estudos bíblicos fortaleceram a fé e prepararam o casal para novos passos. O acolhimento na igreja, com respeito às pessoas que vêm através da TV Novo Tempo, é fundamental. E eu posso te dizer que é um fator decisivo para que essas pessoas permaneçam ou não na igreja. A TV Novo Tempo tem ajudado de uma forma muito poderosa as pessoas que estão fora, pessoas que estão passando por muita dificuldade. O casal tomou decisões marcantes, oficializou a união e desceu às águas batismais. Eu tenho fé em Deus, que Deus me mostrou o caminho certo. Minha vontade, meu desejo era esse, né? É a coisa que eu mais queria e graças a Deus estou alcançando. Uma história que começou pela televisão, mas encontrou seu verdadeiro sentido na fé vivida. Agora, já pensou participar de um culto sem enxergar nada do que está acontecendo? Essa é uma realidade de muita gente, viu? Em Manaus, no Amazonas, uma igreja criou um espaço de inclusão pensando justamente nessas pessoas. Olha só. E se de repente tudo ficasse escuro? Nenhum rosto, nenhuma cor, nenhuma forma, apenas sons. Eu ia no trânsito e a visão apagou. E o susto foi grande, foi enorme. Isso aconteceu no dia 14 de agosto de 2013. E desde aí eu não voltei mais a enxergar. Eu tive que aprender a andar sozinho, mexer no telefone. Entre tantos aprendizados, foi na corrida que Ricardo encontrou uma nova paixão e uma razão para levantar diariamente e superar seus próprios recordes. E a partir do momento que eu comecei a correr, eu me senti livre, era como se eu enxergasse. No Brasil, mais de 580 mil pessoas são cegas e cerca de 6,5 milhões têm alguma deficiência visual. Promover a acessibilidade vai além de recursos como piso tátil ou bengala. É preciso criar um ambiente para o desenvolvimento com autonomia e dignidade. A Igreja Adventista da Avenida das Torres, em Manaus, tem tornado isso possível e eu vou te mostrar como funciona. Eu me chamo Jenny, sou uma mulher branca de 1,58 m de altura, cabelos escuros, estou usando uma camisa preta e uma saia jeans.
Neste momento, estou no meio do corredor da igreja e, ao fundo, o pastor fala a sua mensagem. Essa foi a minha autodescrição, uma das primeiras práticas adotadas pelos membros dessa igreja que sobem ao púlpito para fazer alguma participação. Dessa forma, quem está na plateia e não consegue enxergar pode visualizar mentalmente quem está falando e o ambiente em que está inserido. E não para por aí. O acolhimento começa logo na entrada, com uma recepção preparada para conduzir as pessoas com deficiência visual até seus lugares. Durante o culto, um voluntário faz a audiodescrição do que está acontecendo. Eles me ajudam, eles seguram na minha mão se eu vou no toalete, se eu vou tomar água, porque não é fácil. Tem lugares que você entra, você nem sequer é notado. E aqui na Igreja Adventista das Torres, quando você entra, as pessoas te dão um bom dia, percebem que você está ali. O processo de inclusão para pessoas com deficiência visual nesta igreja começou há cerca de 2 anos, quando Josilene foi convidada para participar do Ministério das Possibilidades, cuidando de pessoas cegas e de baixa visão. E, curiosamente, nós tínhamos poucos cegos na Igreja Adventista. E aí depois foi surgindo, o grupo foi aumentando, a gente foi tendo um laço de amizade maior também com os meninos e foram chamando eles foram gostando, né, do grupo e rapidamente cresceu. E esse foi o início do pequeno grupo Visão Real. Em Manaus, o projeto se desenvolveu e conta com cerca de 30 participantes. A gente compartilha da palavra de Deus, faz roda de conversa, traz um café da manhã, ou faz um almoço, ou faz um jantar. Para qualquer pessoa cega e baixa visão quiser vir, ele pode vir. É um momento total de inclusão e de apoio a eles. E a estar com eles, assim, eu diria até que além do apoio, seria como uma amizade mesmo. Foi por meio dessa amizade, unida ao estudo da Bíblia, que 2 integrantes do grupo tomaram a decisão pelo batismo. Esses 2 batismos representam uma grande vitória para o Ministério Adventista das Possibilidades. E o pequeno grupo Visão Real, que é uma iniciativa extraordinária desse ministério, tem cumprido o seu papel. Oficialmente criado em 2021, o Ministério Adventista das Possibilidades atua em 7 áreas: surdos, cegos, pessoas com baixa visão, saúde mental, deficiência física, enlutados, cuidadores e crianças em situação de vulnerabilidade. Então o MAP está criando caminhos para remover barreiras e criar pontes de acessibilidade para que as pessoas possam vir à igreja, estar aqui confortavelmente, se sentindo autônomas e respeitadas, para que elas possam aprender do Evangelho, ser orientadas e treinadas para ser cristãos ativos. Hora de ver alguns recados que chegam pelo WhatsApp do Revista pra gente. O nosso número é o 12 98135 2908. É o número para você que quer participar desse momento. Salva aí no seu celular e envia sua mensagem, sua foto pra gente. E agora vem comigo pra tela. Andréia Bertoli, de Benedito Novo, Santa Catarina. Feliz sábado, Dárcia. Boa notícia que minha mãe Maria Jupira completou hoje 78 anos. Ela e meu pai, Leonildo, assistem ao Revista todos os dias, amam o programa. Dona Jupira, Deus abençoe muito a senhora, felicidades, viu? Parabéns pelo seu dia. Hélio Costa, do Piauí. Boa noite, Darcy. Como é bom chegar em casa à noite e ter um jornal só com boas notícias. É isso, estamos aqui de segunda a sexta para fazer companhia para vocês aí. Hora de uma breve pausa. Na volta tem o 5º e último episódio da nossa série especial Papo de Mãe. O tema do dia é a fé na maternidade. Tem ainda um cordel especial em homenagem às mães. A comunicação pode ir bem além de informar. Ela também pode acolher, orientar e transformar vidas, como você já viu em algumas reportagens hoje aqui no Revista. E olha só, há 2 décadas, o projeto Anjos da Esperança usa os meios de comunicação com esse único propósito. E o impacto desse trabalho já alcançou milhares de pessoas em todo o país. Você já parou para pensar como uma mensagem pode mudar a vida de alguém? Foi com esse objetivo que nasceu há 20 anos o projeto Anjos da Esperança. Ele faz parte da Rede Novo Tempo, uma rede de comunicação que não tem fins lucrativos e que existe para falar sobre fé, esperança e o amor de Deus. Deus tem infinitas maneiras de alcançar seu filho ou seus filhos. Diferente de outras emissoras, a Novo Tempo não passa propaganda comercial. E é por isso que existe o Anjos da Esperança.
O projeto é formado por pessoas que ajudam a manter a TV, a rádio e os conteúdos na internet funcionando por meio de doações, para que essa mensagem continue chegando a quem precisa. É por meio dessas doações diárias que a Novo Tempo consegue ir além da programação e alcançar pessoas de forma direta, por meio da escola bíblica. São cursos gratuitos, respostas para dúvidas, aconselhamento e orações para quem pede ajuda. Por trás de tudo isso, existe uma grande estrutura com programas de TV, rádio, internet, envio de materiais e atendimento ao público. E o resultado aparece em histórias reais. Todos os dias, pessoas compartilham como tiveram suas vidas transformadas depois de entrar em contato com essa mensagem. E as crianças também fazem parte disso. Com o projeto Anjinhos da Esperança, os pequenos aprendem desde cedo valores como solidariedade, generosidade e o cuidado com o próximo. Ao longo dessas 2 décadas, o Anjos da Esperança se tornou mais do que um projeto. Se tornou uma ponte entre quem deseja levar uma mensagem de fé e quem precisa encontrá-la. Porque quando a esperança chega, vidas são transformadas. E eu reforço aqui o convite para você acompanhar daqui a pouquinho, logo depois do Revista, que termina mais cedo hoje, o programa especial do Anjos da Esperança, que foi preparado com muito carinho para você. Já está tudo pronto e daqui a poucos minutinhos você vai poder acompanhar aqui na TV Novo Tempo. É às 7h30 da noite, tá bom? E agora vamos para o interior do Rio de Janeiro, na cidade de Aperibé. A primeira igreja adventista da cidade foi inaugurada no final do ano passado e é uma igreja super ativa, viu? Olha que legal, 14 adolescentes do centro, serra e norte do estado participaram da segunda edição da Missão TIM, um projeto que incentiva o discipulado e o voluntariado entre as novas gerações. Durante os dias de missão, os adolescentes distribuíram quase 2 toneladas de alimentos e brinquedos que foram arrecadados por eles ao longo do ano e 150 livros missionários também foram distribuídos. Além disso, os jovens também realizaram escola cristã de férias com crianças, que são atividades recreativas e educativas bem lúdicas. E não parou por aí, minha gente. Eles também fizeram visitação, ações sociais e convites para estudos bíblicos e evangelismo. Antes dessas ações, os adolescentes passaram por um período de preparação, com treinamentos e atividades práticas ao longo do ano. A Missão TIM é realizada com apoio do Serviço Voluntário Adventista para formar jovens comprometidos, conscientes e dispostos a servir. Coisa linda, né? E agora a gente traz o último episódio da nossa série Papo de Mãe. Ao longo de toda esta semana, a gente falou aqui no Revista sobre os desafios da maternidade da vida real, não aquela das redes sociais. E hoje a gente fala sobre a fé e como ela pode ajudar mães a superarem perdas e seguirem em frente diante de qualquer dificuldade. Vamos ver? E chegou o último episódio da nossa série especial sobre maternidade aqui no Revista Novo Tempo. Hoje a conversa é muito especial e emocionante porque a gente vai falar sobre mães de fé. A fé ela tem um poder transformador, ela ajuda a gente a enfrentar perdas, a superar desafios que parecem às vezes impossíveis e a continuar mesmo quando o cansaço, a dor ou a dúvida batem bem forte. E muitas vezes esse poder se manifesta na oração de uma mãe, naquele momento que só ela sabe o que está entregando ali nas mãos de Deus. E se tem uma coisa que nós mães fazemos é orar pelos nossos filhos, desde quando eles são apenas um sonho familiar, até na fase adulta e depois até orando pelos filhos dos filhos. Então, esse é o nosso papo de hoje, Mães de Fé, e eu tenho a alegria de conversar isso nesse último episódio com vocês, meninas. Para começar, eu queria saber assim, se vocês têm alguma memória da mãe de vocês orando por vocês. Vocês se lembram disso? Sim. Eu me lembro demais, né? O meu pai, ele não frequentava a igreja com a gente. E a minha mãe, ela nunca me privou de ter a oração e o culto familiar, só eu e ela. E isso foi um exemplo tanto para mim, porque hoje eu faço culto familiar com os meus filhos e eu não consigo pensar em dormir sem fazer o culto familiar com eles, mas também um exemplo para o meu pai.
Porque meu pai via a minha mãe fazendo culto familiar com a gente e isso trouxe ele para os braços de Jesus, né? Meu pai também era afastado da igreja, minha mãe continuou levando a gente para a igreja, acordava cedo, arrumava os 3 filhos, arrumava um, outro bagunçava, outro perdia a roupa, outro se sujava. E ela conseguia juntar todos os 3 sozinha, guerreira, sem carro, e andando mesmo, até chegar, levar a gente para a igreja. Então, muita fé, muita oração, até que meu pai voltou para a igreja de novo. Mas eu também tenho a minha história, porque a minha mãe também orava por nós. Olha. Foi através da minha mãe que o meu pai não ia para a igreja, foi através da minha mãe que nós tivemos esse conhecimento de Deus que eu pude passar pelos filhos e agora está com os Mães de oração aqui. Agora, Jéssica, falando em mães de oração, eu sei que você passou com o seu primogênito um momento muito desafiador, difícil. Ele ficou um momento no hospital. Eu acredito que ali a fé e a oração foram sua companhia nesses longos dias, né? Sim, porque a gente tem aquela expectativa de que tudo vai ser lindo como a gente sonhou, como se mostra nas redes sociais e tudo mais, né? Voltar com o bebê para casa. O Dani nasceu com uma malformação congênita, ele nasceu sem o esôfago, ele tem uma malformação também no rim e um probleminha no coração. Tudo isso você acaba de descobrir sem saber antes, né? Então, no dia do parto, eu descobri que o meu filho tinha... Você estava com uma expectativa e daqui a pouco um susto ali. O mundo desabou, então eu achei que a dor do parto normal ia acabar naquele momento que ele nascesse. E aí eu descobri que era só o começo das dores, né? Exatamente. E naquele momento eu percebi que era joelho, oração, interceder, viver aqueles 1 ano e meio primeiro dentro da UTI com aquela criança pequena, ver outras mães. Nem todas puderam ir levar os seus bebês para casa, ver situações de partir o coração mesmo de mulheres desesperadas pedindo até que a gente orasse, eu e meu esposo orassem pelos bebês delas também. Foi angustiante e eu tive muito apoio, inclusive da minha mãe, que ia lá e me sustentava. Eu sustentava meu bebê, minha mãe me sustentava sendo eu o bebê dela, orando pelo neto. E esse aconteceu muito... avassalador no nosso coração, porque ele era muito frágil, tão pequeno. E aí eu até achei que eu não ia ter coragem de ter outro bebê, por conta de tudo aquilo, de todo traumático que foi. O Dani precisou ficar em coma, precisou ser entubado, precisou ser internado por diversas vezes, foi se alimentando por sonda, não pude amamentar. E eu pensei, eu não vou ter coragem de engravidar novamente. E se isso acontecer de novo, né, as dúvidas? E aí se ele nascer sem o esôfago de novo, e se ele entrar em coma de novo, e tudo aquele medo, né? E aí eu engravidei novamente em 2019. 2020, 2020 pandemia e toda aquela incerteza, aquelas inseguranças do mundo em relação a estar grávida, aqueles medos. Então, precisei de muita fé, muita oração. Acho que foi muito importante a oração dos meus amigos, da minha igreja, o apoio, porque dá muito medo de você não estar amparada, se você se sentir só numa situação em que você precisa ser forte para o seu filho, né, para o seu bebê. E a avó ali junto, né, na oração, sofrendo junto também com essa situação, né, Sueli? Sofrendo e confiante, né? Sofrendo e confiando no Deus que a gente acredita. Agora, Carol, você, mãe de 3, diferentes fases ali, como é para você apresentar Jesus para os seus filhos, mesmo quando a gente não tá bem? Porque nem sempre a gente tá ali com a fé inabalável, às vezes a gente vacila também, né, Carol? Olha, Flavinha, como eu disse, né, eu e meu marido, a gente se nega a não fazermos o culto familiar, até quando não estamos bem. Então, assim, a gente tem que se concentrar e pensar assim, eles vão ser o que nós educarmos eles hoje. Eles vão acreditar no que nós mostrarmos para eles hoje. Então, o culto familiar é um desafio, porque imagina, uma pré-adolescente de 13, um menino de 9 que não para, ele acha que ele é um super-herói, então ele sempre assiste os cultos pendurado no sofá, e uma princesinha de 7, né? Gêneros diferentes, idades diferentes, dinâmicas diferentes. Então, a gente sempre tenta fazer cultos que sejam temáticos. Okay. Então, assim, segunda-feira é o culto do desenho, terça é o culto da música, quarta é o culto da cozinha. Então, tá todo dia uma que aí a gente consegue abranger todos eles e explicar todos eles. E assim, eles têm os momentos deles sozinhos, que é a hora de estudar a lição da escola sabatina, né? Todo dia de manhã ali, eles estudam a liçãozinha deles. E aqueles momentos que só tá eu e cada um deles, né? Então, às vezes eu pego a Lara, mais velha. Também. E aí, filha? Aí ela conta alguma coisa da escola, do vôlei, e ali eu consigo apresentar Jesus para ela da maneira que uma pré-adolescente precisa ouvir. Então,
os momentos sozinhos com os filhos que você não planejou nada, sabe, né? Agora eu vou aqui dar um sermão no meu filho. Mas não, numa conversa assim você consegue apresentar Jesus para ele de uma maneira individual. Aproveitar essas oportunidades, exatamente. Né? Agora eu não sei se acontece isso com vocês. A minha filha tem 4 anos, a Clara, e assim, ela fala umas coisas que eu fico impressionada. Falei, gente, ela só tem 4 anos e tá falando isso. Eu sinto que parece que às vezes Deus usa ela para me dar uma sacudida. Já aconteceu alguma coisa das crianças estarem ensinando a gente sobre fé, sobre o amor, sobre Deus? E especialmente quando você fala assim, alguém liga e você fala que eu não tô. Aí você fala, não, mas eu não vou mentir. Aí você fala, era uma mãe, isso é errado, né? você sabia que isso é pecado? Se Deus não tivesse usado a Jéssica, talvez a gente não estaria contando essa história hoje, porque eu fiquei um tempo fora da igreja, mas ela não desistiu. Com 5 anos ela permaneceu. E foi ela que conseguiu fazer a gente voltar. Ia com a vizinha, até falar com a minha mãe ir junto. Mãe, vai ter um programa chamado Reencontro, vamos? Foi nesse reencontro que eu reencontrei com Jesus. E aqui estamos mais. E meus filhos é aquilo, quando eu falo, hoje eu não vou na igreja, eu tô com cólica, vou ficar, e ele já começa a obrigar, não, nós vamos, Jesus te cura, Jesus te cura, e aí a gente vai. Então, eles unem a gente, né, até no propósito da igreja. Ai, gente, Sueli, você aí que é mãe, avó, às vezes tem alguma mãezinha ali assistindo a gente, que tá passando por dificuldades, às vezes a fé até abala, sente, às vezes, será que Deus tá aqui comigo, se sente sozinha? O que você poderia dizer para essa mãe que tá acompanhando aqui a gente? Não desista. Jesus, ele tá te vendo, ele tá te ouvindo, independente de você estar ou não sentindo, ele está aí. Então não desista. Permaneça, cuide dos seus filhos, que ele vai cuidar de você. Ah, que lindo, né, gente? A verdade é que ser mãe é um ministério, não é verdade? Nossa, e a gente tem mesmo que orar, a gente tem que orar pelos nossos filhos, pela cura, pela saúde. E eu acho que o principal, assim, eu oro muito pela que a minha filha continue na fé, que ela não deixe de acreditar em Deus, que ela permaneça nesse amor maravilhoso. E eu acho que esse é o papel de toda mãe, né? Eu espero que você de casa, mesmo quando você se sinta aí com a fé abalada, desanimada, não se esqueça que tem um Deus, que se você for lá no cantinho, no joelho, orar, pedir para Ele, Ele vai olhar por você, vai olhar pela sua família e olha, você nunca tá sozinha nesse ministério que Ele te deu, de ser mãe, viu? Eu espero que você tenha gostado da nossa conversa ao longo dessa semana, né? Foi uma alegria dividir esses momentos com vocês. Vamos ver se o Revista chama a gente para uma próxima temporada. Chama, a gente lava a louça mais cedo, mais escola e bater papo com você. Adoro também. E eu espero que você tenha gostado, participado aí também. Aproveito para desejar para você um feliz Dia das Mães e para você também, Darcy, ó. Um beijo, feliz Dia das Mães. Vamos dar um tchau para as mães ali, ó. Tchau, feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Dia das Mães. Muito bom, né? E essa série está completa no YouTube do Revista. Acessa lá, youtube.com/revista.nt. Se inscreva no nosso canal e acesse para rever e também para compartilhar com outras mães e também com filhos e maridos que precisam entender o que se vive na maternidade real. youtube.com/revista.nt. Bom, e já que a gente está falando para as mamães, eu convido você a assistir agora um cordel cheio de verdade, cheio de emoção com a Rebeca Ricarte. Mas, menino, tu não sabe que mãe é tudo igual, só muda de endereço. Pois não é? E é justo por isso que nós tudinho temos por elas tanto apreço. Muitas vezes mãe acorda antes do sol lá no horizonte despontar. É cuscuz no fogo, é roupa pra quarar, é menino debaixo do braço, tudo isso antes do dia começar. Essa mulher que é 1001 utilidades, é aquela que resolve qualquer aperreio. Faz comida não sei quantas vezes por dia, enquanto limpa, arruma, conserta, ensina, tudo misturado ali pelo meio. Pense no rebuliço. É uma correria em casa, na rua e tantas vezes no trabalho. Mãe é essa força e valentia que costura a vida como se fosse uma coxa de retalho. Mas tem um segredo que só depois que me tornei mãe, percebi que dificilmente alguém vê. Ele só pode ser visto quando a casa toda silencia e a noite se faz recolher. É quando manhã dobra os seus joelhos e se põe diante do Senhor. Ali ela deposita cada sonho, cada filho, cada luta e cada dor. Pois ser mãe é mais que prover recursos, afeto ou proteção.
é cumprir a inigualável obra que Deus pôs em suas mãos. Educar é uma missão que lhe é dada por curto tempo, mas suficiente para transmitir um legado de verdade. Ser mãe com identidade missionária é dedicar a vida para conduzir os seus filhos rumo à eternidade. Amém, que coisa linda esse cordel, super me identifiquei. Um beijo para a Rebeca aí, arrasa sempre. E agora, depois de mãe, arrasou mais ainda. E agora vamos ver os recadinhos para as mamães que chegaram aqui no nosso WhatsApp. Lembra que na sexta-feira passada eu pedi para mandar? Pois é, eu estou mostrando aqui desde segunda-feira e agora eu vou trazer mais alguns, vamos ver? Dorinês Araújo, da Bahia. Boa noite, Darcy. Todos os dias estou ligadinha no Revista. Eu sempre assistia com a minha mãezinha, mas há 2 meses ela descansou. Mas sigo aqui te acompanhando. Obrigada, um abraço para você. Deus te abençoe muito. Força aí, viu? E com isso a gente encerra o Revista Novo Tempo de hoje. Eu quero deixar aqui o meu abraço e o meu carinho para você, mãe. Eu, como mãe, entendo muitos dos seus desafios, das suas lágrimas e das suas alegrias também. Eu quero dizer o seguinte, Deus está ao seu lado em cada instante, pode ter certeza disso. Quando o momento difícil vier, lembre-se disso. E quando a alegria chegar, lembre-se também, viu? Que Deus te abençoe em cada instante dessa jornada da maternidade. E agora eu convido você, nosso telespectador, a acompanhar o programa especial Anjos da Esperança, que começa agora. Uma ótima noite para você e até segunda, se Deus quiser. Tchau, tchau.